Olá, eu sou Vanessa Bueno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o averbamento do divórcio realizado no estrangeiro para os cidadãos portugueses. Muitos de vocês nos perguntam: é mesmo necessário fazer esse averbamento? Eu já estou no segundo casamento, eu não posso pular diretamente para esse segundo casamento? Por que eu tenho que registrar o primeiro casamento, depois o meu divórcio, para depois casar de novo? Outra pergunta também muito comum: eu tenho um prazo para fazer o averbamento desse divórcio? É muito comum da gente receber dos cidadãos portugueses, principalmente aqueles que não estão em Portugal ou aqueles que adquiriram posteriormente a nacionalidade portuguesa, se deparar então com esta burocracia. Por quê? O averbamento do divórcio, ele não se dá diretamente na conservatória como a transcrição do casamento. Para que eu possa averbar o meu divórcio, ele precisa primeiro passar por uma tramitação na justiça portuguesa, o que nós chamamos em Portugal de revisão e confirmação de uma sentença estrangeira. Por quê? Quando eu faço o meu divórcio fora do território português, seja através de uma sentença judicial ou através de uma escritura pública de divórcio, esta decisão precisa ser reconhecida e confirmada pelo tribunal português. Portanto, é preciso primeiro fazer essa tramitação, para que depois, ao final, o juiz português reconheça essa sentença e notifique a conservatória para finalmente proceder o averbamento do divórcio. E por que ele é importante? Justamente para poder dissolver o seu primeiro casamento. Muitas das vezes, o cidadão português ou a cidadã portuguesa contrai um novo casamento. E deste novo casamento pode ser que venha mais filhos. E é necessário, para conceder a nacionalidade para esses filhos, ou mesmo para o atual cônjuge, tratar dessa tramitação toda anterior. Mesmo porque não há como você registrar um segundo casamento quando lá tem a informação que você casou no estado de divorciado. Portanto, logo quando você apresentar a sua certidão de casamento do segundo, o conservador vai logo identificar que você casou no estado civil de divorciado e não de solteiro. Portanto, há muitas formas da conservatória verificar o seu estado civil no momento do seu casamento. E por isso, você não conseguirá proceder o averbamento de um segundo casamento sem antes registrar o primeiro casamento e averbar o divórcio, para então proceder esse segundo averbamento do casamento. Além disso, também há outras questões jurídicas que muitas vezes as pessoas não pensam, mas questões de herança, questões depois de conceder uma autorização de residência para os seus familiares, seja em Portugal ou seja em qualquer outro país europeu. Porque, sendo fora de Portugal, os outros países estrangeiros que pertencem à União Europeia também vão verificar o seu estado civil para dar direito tanto para o seu filho ou para o seu cônjuge ter o direito à residência nesse país estrangeiro. Portanto, há uma série de consequências que muitas das vezes a gente não pensa, mas que depois vem a calhar essa exigência de ter o divórcio. Portanto, respondendo uma das questões sobre o prazo, se existe algum prazo para eu proceder o averbamento desse divórcio, não há um prazo. Mas se espera que o cidadão português o faça o quanto antes, porque o que a lei portuguesa exige é que o seu estado civil esteja atualizado. Então, se a gente for analisar à luz dessa exigência, eu teria que sempre comunicar o meu casamento, o meu divórcio, o meu segundo casamento e assim sucessivamente. Então, todos os atos da vida civil têm que ser comunicados. Do mesmo modo, quando você comunica o nascimento, através do processo da nacionalidade, você depois tem que comunicar todos os atos da vida civil que você tenha feito fora do território português. Portanto, não há um prazo legal, mas você tem que ter a consciência de que existe uma previsão legal que você proceda essa atualização. Sobre o prazo do processo, quanto tempo que demora para eu conseguir averbar o meu divórcio em território português? Mais ou menos uma média de 6 meses. Normalmente não passa desse período, a não ser que a gente tenha aí nesses meados do caminho o recesso judicial. Mas normalmente é por volta de 6 meses. Por quê? Porque nós temos o prazo do tribunal português, depois nós temos o prazo da conservatória para proceder esse averbamento. Então a gente tem que contabilizar essas duas fases, a judicial e a administrativa.
Portanto, contem com essa média de 6 meses. Pode ser antes? Pode, mas é bom você, se estiver planejando alguma coisa que dependa desse averbamento do divórcio, contar esses 6 meses. Assim, se o divórcio não for averbado, como eu já referi anteriormente, vai ter consequências jurídicas e consequências também para os seus familiares, para requerer a nacionalidade portuguesa, para requerer uma autorização de residência, seja em Portugal ou seja em outro país da União Europeia. Portanto, você precisa proceder a essa atualização do seu estado civil. Esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo sobre a importância de proceder ao averbamento do divórcio em Portugal, também esclarecendo os prazos, o tempo que demora este processo, e se você se encontra nessa situação, proceda esse averbamento do divórcio o quanto é. Compartilhe esse vídeo, subscreva o nosso canal e até o próximo vídeo.